Olá, alunos, como vão vocês? Espero que todos estejam bem, que estejam em casa se protegendo. Estou sempre lembrando aqui, na nossa aula, pois é muito importante, certo? Hoje teremos aula de história. Iremos falar sobre os primeiros grupos humanos do Brasil, né? Como surgiram esses primeiros grupos humanos. Vamos lá? A vida no Paleolítico. Períodos da pré-história. Vai do Paleolítico, também conhecido como período da idade da Pedra Lascada, e vai do surgimento dos seres humanos até o descobrimento da agricultura. Período em que os seres humanos eles usavam pedra lascadas para fazer seus objetos. Agora o Neolítico, também conhecido como período, a idade da pedra polida. Os seres humanos começaram a polir a pedra. Descobertas importantes desse período neolítico: a agricultura, o pastoreio, o uso de metais e o surgimento de aldeias. Esse período vai da descoberta da agricultura até a invenção da escrita. Agora vamos falar um pouco do período paleolítico. Os caçadores e os coletores. No período paleolítico, os seres humanos, para conseguir instrumento de trabalho, eles pegavam a pedra mais dura e batiam em outra menos resistente. Assim, eles faziam seus próprios instrumentos de trabalho. Por isso que esse período também foi conhecido como o período, a idade da pedra lascada, beleza? Esses grupos, gente, no Paleolítico, eles eram nômades. Vocês lembram que já vimos o que é nômades? Eles não tinham moradia fixa, pois quando acabavam os alimentos, daquele local que eles estavam, os grupos se mudavam à busca de novos alimentos. Eles viviam do que a natureza dava. Então, se as frutas daquela região, daquele lugar acabavam, se a pesca, eles pescavam, não tinham mais peixe naquela região, não tinham como caçar, não tinha mais caça, o que é que eles faziam? Eles se mudavam para outro local que tivessem alimentos, beleza? O domínio no fogo. Foi no Paleolítico também, gente, que o fogo, nessa época, o fogo era obtido através de fenômenos da natureza. Já no final do Paleolítico é que descobriram as técnicas para produzir fogo. Então, no início, eles não tinham como fazer fogo, eles não conheciam a técnica de fazer fogo. Fogo só era produzido através dos fenômenos da natureza. Mas, no finalzinho do Paleolítico, foi que descobriram essa técnica de produzir fogo. O que mudou com a descoberta do fogo? Passaram a sobreviver em regiões mais geladas e começaram a suportar o frio, Acendia lá o fogo para esquentar, então eles passaram a sobreviver em regiões mais geladas. Tinham luz durante a noite, porque antes a luz durante a noite só era da lua, do luar. Então eles começaram, com a descoberta do fogo, eles puderam acender durante a noite e ter mais claridade. Passaram a afugentar animais. E passaram a cozinhar os alimentos, beleza? A vida no Neolítico. Agora vamos falar sobre o Neolítico. Agricultura e pastoreio. Mudanças climáticas fizeram com que as camadas de gelo desaparecessem, causando assim um processo de seleção natural. Os grupos humanos tiveram que buscar novas formas de alimentos. Essa busca deu origem à técnica de agricultura. O que mudou com a descoberta da agricultura? Os grupos passaram a domesticar animais
passaram a ficar fixos. Eles não eram mais nômades, eles eram sedentários. E acredita-se que a agricultura foi uma descoberta das mulheres. Por quê, gente? Eles acreditam que foi uma descoberta das mulheres. Porque nos grupos, as mulheres eram responsáveis pela colheita. A colheita de frutos, né? Então, se as mulheres ela era responsável pela colheita, com o passar do tempo, as mulheres começaram a usar os instrumentos feitos, a cavar e a plantar. Então, por isso que acreditam que foi descoberta das mulheres, já que eram elas que tinham como dever, né, no grupo, de obrigação ali no grupo de colher. A agricultura. A prática da agricultura favoreceu uma série de mudanças na vida dos agrupamentos humanos, tais como sedentarismo, os grupos passaram a se fixar em um só lugar, né, em determinado território, como eu falei. A descoberta de novos instrumentos de trabalho, então eles foram produzindo mais instrumentos de trabalho, né, para facilitar o trabalho. Tá aqui, ó, gente, o machado, a enxada, foice, entre outros instrumentos, né? Então eles foram se aperfeiçoando. Agricultura. Invenção da cerâmica, gente. O que era a cerâmica? Era o barro modelado e cozido. Com a cerâmica era feita panelas, vasos, jarros, entre outras coisas, né, gente? Os grupos humanos necessitavam de instrumentos que pudessem cozinhar, armazenar e transportar cereais. Então, eles tinham que fazer objetos, né? Vasos, jarras, para transportar, armazenar cereais, né, gente? Armazenar água. Então, eles fizeram esses objetos aqui. O grande crescimento da população, com as novas práticas e descobertas e melhoras aos grupos humanos, passaram a se organizar melhor. As famílias foram crescendo, porém nem todos os grupos aderiram à agricultura. Esse processo não foi linear, ou seja, nem todos os grupos aderiram à agricultura, não foi todos os grupos, então não foi linear a agricultura, né, gente, naquela época. Da aldeia à cidade. Nas aldeias era dividido de acordo com o sexo. As mulheres se dedicavam à agricultura, ao preparo de alimentos e cuidavam de filhos. Então, era dividido, né, os trabalhos eram divididos de acordo com o sexo nas aldeias e as mulheres ficaram responsáveis pela agricultura, cuidarem dos filhos e o preparo dos alimentos. Já os homens, eles caçavam, cuidavam de rebanhos e da segurança de todo o grupo. Crianças e velhos não trabalhavam. Então, gente, como as aldeias foram crescendo, os homens eles se tornaram sedentários. Então foi cada vez crescendo um grupo maior de pessoas e se tornando cidades. Beleza? A centralização do poder. Então, gente, conforme ia crescendo essas aldeias, essas cidades foram se transformando em comunidades. Então, toda a técnica de evolução, com o passar do tempo, né, foram tendo mais descobertas. E o que aconteceu? Com o aumento da divisão de trabalho e do comércio, algumas aldeias prosperaram e a população cresceu, criando a necessidade de obter novas terras. Nesse momento surgiu o papel do rei, que era o chefe daquela aldeia, que controlava várias aldeias. Então, ele morava num palácio e com a ajuda de funcionários cobravam impostos e aplicavam
a justiça defendida e defendia o rei, né? Então, conforme ia crescendo as aldeias, se tornando em cidades, com o tempo formaram comunidades, então foram existindo vários tipos como é que eu posso dizer, de trabalhos, foram divididos, cada um ficava responsável por alguma coisa, as mulheres pela agricultura, né? Então, a população iam crescendo cada vez mais e houve a necessidade de obter novas terras. Estava crescendo muito rápido a população. Então, houve a necessidade de ter um rei para comandar toda a aldeia. Então, esse rei, ele morava em um palácio e tinha ajuda de outros trabalhadores, de outros funcionários, de outros homens para cobrar impostos. Beleza, gente? E aplicar a justiça. Bom, por hoje é só. Terminamos por aqui, né? Os primeiros grupos humanos que existiram foram no período neolítico, né? Perdão, no paleolítico. No neolítico eles foram se aperfeiçoando e, por fim, acabamos por aqui. Até a próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima.